5 minutinhos de alegria. Ah, eu sou muito fã, meu irmão, olha só. Ó, quando for chamar alguém de Tigrão, quando for falar em Tchutchuca, fale em Gustavo. Gustavo. Agora é Gustavo o quê? Não posso chamar mais Tigrão, né? Não, pode chamar assim, amigo. Posso você chamar? pode Ah, chamar Gustavo Tigrão. Eu cresci vendo esse cara. Queria falar pra você isso. Eu era adolescente, garoto, né? E aí você era a representação do sucesso, cara. Quase Bonde isso. do Tigrão. Moleque novo, aí passava de motinho. Aí botava. As menininhas tudo eu ali, eu fraquinho, né, mano? Magrinho. Porra, eu queria ser aquele cara, meu irmão. Cara, Eu também era fraquinho, magrinho, Mas né? você era fortão, né? Você tava com aquela motinha assim, todo mundo ficava olhando, namorava todo mundo. Agora tá garoto, agora puxou o freio de mão, né? Agora tá estacionei o tá carro, cansado, né, meu irmão? Tigre de bengala. Tigre mano. de... Que maravilha. Gustavo, cara, como é que foi essa ascensão do bonde do Tigrão? Como é que nasceu? Explica um pouco, as pessoas não conhecem a história profunda do bonde do Tigrão. Irmão, a história é uma história muito, não é comum, né, de se contar, mas aconteceu, né, eu, Leandro, Thiaguinho, Vaguinho, a gente lá na época, montamos um grupo, né, tinha aquele baile do Coroado, de festival, aquela época toda, e a gente tinha que montar um grupo. Montamos o grupo lá da Praça da Loura, que na época eram os Putões da Loura, olha que história. O Putão da Loura, rapaz. Mas o nome era ofensivo, né, cara? Imagina a gente pensar que esse nome podia acontecer. Ah, sim, com o Putão da Loura não ia rolar. Putão da Loura não ia rolar. E a gente tinha que mudar o nome. E aí, na época, eu namorava uma menininha, Renatinha, um forte abraço. E aí, ela me deu de presente na dia dos namorados, uma sunga de tigre, mano. Ih, rapaz. Era aquela sunga sensual. Ih, aquela cravadinha? Não, aquela de sex shop. E aí ela me deu um daquela. E aí ela começou a me chamar de Tigrão. Falei pros caras, contei a história, falei, aconteceu isso. Todo mundo conversava, né? Sobre o que acontecia, sobre o que namorava, com quem namorava. Saía na época e eu falei, ganhei um presente, é esse. Entendeu? Os caras, vamos mudar o nome. Aí na época o Marlboro dava uma força na gente, falou, tem que mudar, vai ser Tigrão e os Leopardo, alguma coisa assim. Os Fera. Aí ele falou, aí eu falei, Leandro, vamos botar esse nome, cara. Eu acho que esse nome vai rolar. E na época também, uma novela de uma das emissoras agora muito importante, falava sobre Tigrão na época, e aí colou tudo, né? Era uma novela da Globo fazendo o Tigrão, né? Acho que era... Como é o nome dela? Era Indomada, não era Indomada? Eu não lembro da mulher da época. Indomada. Mas ela falava muito sobre isso, sobre Tigrão. E aí essa menina me chamava de Tigrão. E eu falei, cara, eu acho que rola. E aí ficou, cara. Tua namorada chamava de Tigrão? Não era namorada, era um negocinho, né? Um negocinho, fala negocinho. Hoje em dia não pode falar negocinho, né, Natália? É uma namoradinha. Não chegou a ser um namorado, né? Namorado. Ficante. Na época a gente simpatizava, né, cara? Eu acho que essa é a palavra. Não simpatizar. Isso é bom, hein? Usar hoje. Vou usar. Eu simpatizei Tô e aí simpatizando rolou. com você. Aí depois não simpatizou e saímos. Acabou a simpatia. Acabou a simpatia. Entendeu? Era tudo paz e depois ficou... Teve alguma simpatizante nesse processo, né? Teve. Eu não posso negar que eu era um cara que não era fácil na época. Não era não, né? Era difícil pra caramba ali, né? Era difícil em todas as áreas. Eu posso falar, porque na concorrência era dura ali, né? Comigo, eu, ficava ali, não dá pra mim aqui não. Ali também não dá. Falei, esse cara... Gostava, mas tinha um ódio. Falei, o que eu vou fazer? Eu tenho moto, não apareço no Faustão. Mas tu tinha lábia, né? A conversa era boa contigo. Conversinha também. A única coisa que tinha também é papo, né? Exatamente. A gente não escovava o dente. A gente não era provido de muita beleza. Se não tivesse uma conversa, não, mas eu mexi uma mídia... Quem falou? Eu sempre me achei muito bonito. Quê? O quê? A mamãe falava. Eu sempre me achei lindo. Mas é a mamãe que falava não, isso. Eu sempre me achei. Eu falei assim, cara, sabe o que eu tinha na minha mente? Eu falava o seguinte, quando a menina não me queria, eu dizia assim, o problema é dela. Eu tenho o melhor beijo do Rio de Janeiro. Que isso, é muita alta confiança. Pô, moleque, alguma
uma coisa. Ah, vou te falar também, o que favorecia é que a gente não tinha internet, não tinha tudo isso. E aí a gente estava fechado no nosso pequeno mundo. Tinha que atravessar a rua pra poder ficar com alguém. Exatamente, e a gente era fechado no nosso pequeno mundo. Então, vamos entender, cara, você não achava que não tinha concorrência, você não conhecia o mundo pra fora. Cara, Entendeu? tinha muito isso. E tinha que andar, né? Se eu quisesse na casa de uma menina, eu tinha que andar, chegava lá, fulana! Aí a mãe falava assim, tá aqui não, aí tu voltava pra casa. Exatamente. Hoje em dia tu manda um WhatsApp, tá aí? Não, beleza. Tal. Era o tempo da bike, né? Me presta a bicicleta aí que eu vou aqui. Aí tu pegava a não, bike, bicicleta no caso era eu, no seu caso já era a motinha. Não, mas aí a motinha foi depois. Mas eu passei pela bicicleta. Não esconde a minha, não tira a bicicleta da minha história, não vou tirar, cara. tá ali. Eu andei muito de Calói 10, Monark, aquela que o guidão virava assim, eu não tive, mas eu tive amigos que tinham, e aí... Vocês ganharam dinheiro? Ganhamos, cara. Não ganhamos muito dinheiro, porque na época dessa explosão bonde do Tigrão, deu-se uma grande grana. Mas, cara, vamos imaginar, neguinho da Cidade de Deus, pretinho, igual eu, nunca tive nada, negão. Então, quando chegou, a gente torrou mesmo. Entendeu? Era um dinheiro que entrava e saía. Era uma descarga quebrada. Se fosse, era um dinheiro que dava pra comprar casa, carro, sair da favela? Tinha uma grana que dava pra fazer isso na época? Dava pra fazer isso se fosse doutrinada de forma inteligente, né? Mas vamos entender, cara. Pô, muito novo, cara. Sim. Eu E tive não tinha uma oportunidade. assessoria, né? Pô, dividia tênis com eles, a gente dividia biscoito, entendeu? De um dia pra noite começou a cair um negócio. E aí eu queria ter o meu armário cheio de tênis. Aí tu comprava um tênis por semana. E aí eu queria sair. Eu saía, por exemplo, eu tinha amigos que eram famosos e aí gastavam 3 mil na noite, cara. Então, o que acontece? Eles saíam e era bem simples assim, ó, hoje a noite é tua, cara. E aí eu saía, ninguém pagava nada, 3 mil de conta. E aí tinha o dia que chegava a minha vez. Então eu também tinha que ter preparado 3 mil para gastar com os caras, porque os caras gastavam isso. Então... E você, na verdade, não tinha. Os 3 mil era para outra coisa? Era para outra coisa, mas se eu estava com eles, eu tinha que gastar esses 3 mil também. Porque acabou se formando uma amizade. A gente saiu do âmbito Cidade de Deus para âmbito mundo, né, cara? Então eu conheci outros caras que eram sangue bom, são meus amigos até hoje, mas vivem uma realidade diferente. Mas eu gostava de estar com eles. E para vê-los bem, eu também tinha que fazer. Quando eles me encontravam, eles falavam, pô, Gustavo, fica à vontade. Então, nada mais justo do que quando eles vinham na minha direção falar, fica à vontade também. E você fez alguma loucura assim, tipo assim, pô, eu gastei um dinheiro que hoje eu não devia ter gastado esse dinheiro, comprei não sei o quê, comprei um carro, comprei uma moto, eu gastei com mulher, ou fiz alguma coisa? Eu sempre fui muito farrista, né, cara? Eu sempre gostei muito de beber e farra. Então, meu dinheiro sempre ia pra isso, bebida e farra, entendeu? E noite. O que era farra? Não, vamos deixar bem claro aqui, porque uma farra da fama, o que é essa farra? Pode falar nas entrelinhas. O que era fazer? Que farra era essa? Você fazia o quê? Não tem, tipo, não você esconde não tem, não, eu tenho que esconder muito, que minha vida minha vida é um livro aberto, né, cara? Minha esposa sempre leu esse livro, eu sempre joguei bem claro com ela. Mas era farra, era noite, era mulherada, era festas e gastando. A gente tinha alguns amigos que bebiam demais, tinha alguns amigos que contratavam pessoas e aí... Sabe como é que pessoas, meninas, garotos de programa. Então tinha muito isso na época, né? Até hoje, né, cara? Só que eu acho que tem gente que tem vergonha de falar isso. Eu não tenho nenhum problema de falar isso, entendeu? Eram pessoas que iam com a gente e a gente farreava e gastava muito dinheiro, não é? Muito dinheiro, imagina, pô, tô com um jogador. Pô, o cara é jogador de futebol, cara. O cara não pode andar por aí toda hora. Então o carro dele tem sempre um filme escondendo a realidade dele. E quando ele chegava num lugar... dificilmente ele estava num lugar que ele tinha uma liberdade. Então, para ele ter essa liberdade, tinha que ser um lugar fechado. E aí a gente chamava umas garotinhas quando eles não chamavam. E aí a gente farreava. E em algum momento isso virou um problema? Assim, pô, tô gastando muito dinheiro, porque o grupo começa a não fazer tantos shows. Em algum momento você falou, pô, tem que mudar de postura? Não, porque, ao meu ver, com a minha mente que eu tinha naquela época, eu era um menino, né? Bem novo. Então, não ia acabar, cara. Você nunca fica pensando no fim, você tá no caminho. É pra sempre, né? Você não acredita que você vai ficar velho. Você não acredita que... Por exemplo, eu fui preparado pelos meus pais para ser um homem de bem. Quando o bonde do Tigrão explodiu, eu estava na aeronáutica, então eu estudei, passei para a aeronáutica, eu era soldado da aeronáutica.
Então tive que abandonar a aeronáutica para entrar no Tigrão. Então, tipo assim, tudo na minha vida foi meio que programado. Quando chegou o Tigrão, desprogramou tudo. Entendeu? Eu tava na aeronáutica, eu falei, pô, vou ser um militar, eu vou me aposentar, vou seguir carreira, vou me aposentar. Vou ser um cara tranquilo. Só que quando o Tigrão falou, cara, chegou, eu falei, tem que escolher, o que eu vou ser agora? Rebolador ou vou ser militar? E aí eu falei, caraca, eu olhei pros dois lados e falei, o que eu posso fazer agora que vai estabilizar a minha vida? Eu falei, pô, o Tigrão vai conseguir estabilizar a minha vida. E aí eu optei pelo Tigrão, entendeu? Eu falei, pensei, daqui a tantos anos, trabalhando na vida militar, eu vou conseguir dar uma casa para minha mãe legal, construir, fazer, que minha mãe sempre teve a casa própria. Mas eu vou conseguir fazer a casa dela ficar maneira daqui a 10 anos. Com o Tigrão, quanto eu consigo? 2 anos eu faço isso. 1 ano eu faço? Falei, então eu vou... E tu fez? Aí eu fiz. Eu falei, pô, é minha mãe, né, cara? Eu posso não ter nada, mas ela já deu. O que eu trabalhar a vida toda, eu não vou conseguir pagar, que é o dom da vida. Ela já me deu. Uhum. Então eu falei, vou fazer isso agora, porque eu não sei quanto tempo ela tem. Eu sei quanto tempo eu tenho ainda pra frente. 30 anos, sei lá, 40. Mas ela não, ela já é uma senhora. Então vou proporcionar isso a ela e meu pai agora. E aí eu falei, eu optei logo nisso. Então isso você conseguiu fazer? Consegui. Teve uma época que o Vaguinho saiu do Tigrão. Uhum. Como é que foi? Já foi um baquezinho? Já deu um... Foi um baque, principalmente pra mim, né? Que eu era muito fechado com ele, a todos nós lá. Porque ele também tinha o sonho de ser jogador, né, cara? Ele, pô, tava no CFZ. E aí jogava futebol por lá pelo CFZ. Pô, já vi muitos garotos novos que jogam bola, mas o Vaguinho, pô, ele jogava muito. Jogava muito mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, eu ficava pensando, caramba, cara, a mesma escolha que eu fiz, ele também fez. Uhum. Então chegou um momento dele que ele também tinha que escolher. E aí ele escolheu o Tigrão, mas andou com a gente, caminhou um pouco, aí depois viu, cara, não, esse não é o meu mundo. E aí ficou essa informação, ficou processando na minha mente. Cara, será que eu escolhi também bem? Será que eu tô certo no que eu tô fazendo? Mesmo será ganhando dinheiro, mesmo fazendo todas as Isso. farcas, mesmo tudo Entendeu? isso. E aí ficava na mente, cara, será que a minha escolha também foi certa? Isso ficava ruminando aqui na minha mente, eu pensando sobre isso, eu falei, será? O que vai acontecer, entendeu? E quando é que foi o dia que você escolheu sair do grupo? Cara, foi punk, né? Foi porque, tipo assim, chegou um tempo que a gente entende que o carro tem que ir pra garagem, né, cara? E aí eu já tinha farreado demais, já tinha andado demais, já estava com a minha esposa. E aí o meu coração já não estava mais lá, cara. Entendeu? Eu estava pelo dinheiro. E o dinheiro nunca foi meu forte, cara. Entendeu? Eu só gosto de fazer o que eu amo. Uhum. Entendeu? E no momento, a minha relação bonde do Tigrão já estava rachada. E aí eu falei, caramba, já não estou mais aqui. E na época que a gente trilhava juntas, eu já estava indo meio que pelo dinheiro. Tem que fazer isso, então eu vou fazer. E eu já não estava mais ambientado na situação. Mas essa relação tinha briga? Vocês brigavam? A briga teve, era uma grande família, né, cara? É. Imagina, os caras novos. O tempo inteiro junto. O tempo todo junto, cara. Então, eu vivia muito mais com eles do que com a minha família propriamente dita, né? Constituída, eu, minha esposa, minha mãe, meus parentes. Eu vivia mais com eles, então, tipo assim, era irmão, cara. A gente brigava. Eu subia no palco sem se falar, brigado, entendeu? E eu sempre fui um homem de fé, né, cara? Eu sempre fui um cara que sempre acreditei muito na religião, acreditei muito em Deus. Isso mudava a minha história. Então, chegou um momento que eu falei, pô, cara, e eu acho que foi meu pensamento. Eu sempre fui um cara muito mulherengo. E aí começava a bater a ficha assim, caraca, meu irmão, eu tô dormindo na cama que não é minha. Porque, cara, eu pegava uma mulherzinha e aí dormia, acordava no dia seguinte e eu olhava pro lado e falava, caraca, meu irmão, tô dormindo com uma mulher que não é minha. Você entende? Você entende que você dormia, acordava e percebia, caraca... Todo dia uma diferente, isso e é em conflito com a sua fé, com a religião, com coisa que você acreditava. Sim, mas mais em conflito comigo mesmo. Uhum. Porque quando eu me relaciono com alguém sem intenção de casar, eu tô me relacionando com uma mulher de outro cara. Você imagina quantas mulheres você já pegou que hoje não são suas mulheres, são casadas com outro cara e é feliz. Então, na verdade, você só usou aquele momento, foi legal pra mim, legal pra ela, mas você dormiu com a mulher de outro cara, sem saber que ela já tinha uma história com alguém, entendeu? Isso é muito louco. Entendeu? Isso é muito louco, mas eu respeito. Essa é uma ideia muito interessante, um ponto de vista muito interessante, Sim, né? porque de repente você está criando... Imagina você se relaciona com uma mulher,
pelo sexo, pelo legal, de ficar junto, mas daqui a pouco isso passa, cara. Aí você não sabe o que você semeou naquela terra. E aí, de repente, a mulher queria que você fosse o cara da vida dela, você não foi. Então você, de repente, entrou num trajeto que a vida proporcionou, mas que não era seu, cara. Então, na verdade, você só adiou um sentimento ou alimentou um sentimento numa situação que não era sua. Então, isso era o meu pensamento. Falei, cara, tô aqui, a mulher tá do meu lado, me acha o ídolo dela, um cara maneiro, mas, cara, essa mulher é minha. E você entrava em conflito com uma coisa que é de não ser o sexo por sexo, é isso? Isso, exatamente. Porque também que é perfeitamente normal. Tem pessoas que acham que o sexo é sexo, prazer, vai cada um pro seu canto. Mas isso começou a bater em você. Claro! Tem muito homem que pensa nisso, cara, mas não tem a coragem de falar, cara. Entendeu? Porque fala que a gente tem esse rótulo de ser o garanhão, cara. Eu vou pegar e não vou chorar, não vou me apaixonar. Pô, cara, eu sou apaixonado pela minha esposa. Entendeu? Quando eu olhei ela no Orkut, antigo Orkut. Porra! Poxa! Aí você me deixou velhinho agora, papai. Poxa, eu olhei e falei assim, cara, essa é minha. É essa que eu quero. E eu falei, pô, essa é minha. Simpatizei. Eu falei, simpatia veio. Aí eu falei, essa é minha. E aí procurei, fui atrás, ganhei 3 não, ou 4, mas fiquei ali, cara. Falei, pô, um dia ela vai me dar uma oportunidade. Falei, um dia, quando ela passar pelo quebra-mola, que ela sentir que a vida balança, porque a vida balança, né, irmão? Eu falei, ela vai passar no quebra-mola e a vida vai balançar. Aí balançou? Balançou, tava lá. Ela olhou no retrovisor e falou, tem alguém lá que gosta de mim, que me deu um papo maneiro. E aí foi a hora que tudo aconteceu. Mas ela falou, ó, não, fala pra ninguém que a gente tá junto, não, que eu não queria que ninguém soubesse. Porque também eu já era famoso. Tô rebolando pra caramba também. Isso, e aí eu falei, pô, ia cheio de simpatia no Rio de Janeiro, moro? Exatamente, mano, exatamente. E o que você tá fazendo hoje? Na verdade, hoje eu vivi de tudo um pouco, né? Depois que eu saí do Tigrão, foi um baque muito grande, porque a gente tinha uma renda mensal e semanal, dinheiro entrando direto, e depois se para com isso, cara. E aí eu tinha umas coisinhas na Cidade de Deus, um aluguelzinho, lá perto da minha mamãe mesmo. E aí eu parei de viver tudo isso, cara. Aí eu falei, pô, vou tentar me encontrar, cara. E aí eu já fui de tudo, entendeu? Eu experimentei um pouquinho de tudo profissionalmente falando, entendeu? Eu também, você sabe muito bem, falei pra você, eu sou evangélico e aí tive a oportunidade de estudar um pouco mais de religião, de fazer teologia, de buscar a origem, porque eu sempre gostei muito da religião, mas não sabia o conteúdo. Venho de uma família que minha mãe sempre falava, ó, existe um Deus, cara, existe um Deus e é para ele que você tem que orar, é para ele que você tem que buscar. E baseado nisso, eu falei, pô, se ele existe, onde ele está? Eu vou procurar. E aí eu estudei um pouco mais, e aí adentrei um pouco mais na religião, aí me tornei pastor, cara. Você é pastor? Sou pastor. Cara, a vida é muito doida, né? É muito doida. O cara que começou como botão da loura, virou o Tigrão por causa da cueca. Exatamente. De tigre, hoje é pastor. E como é que você usa essa tua história de vida para poder incentivar pessoas a não viver aquilo que você viveu e que de alguma maneira te fez mal? Eu vejo o evangelho de uma forma diferente, né, da grande maioria de evangélicos. Eu tenho que entender que a minha história é minha história, cara. A minha história não vai se repetir na sua, Fernando. Entendeu? A minha história é minha história e eu não posso imputar isso, nem solidificar isso na mente de ninguém dizendo, ó, você vai acontecer isso, vai mudar a tua história e vai ser igual a minha. Não vai ser. Vai ser diferente. Eu creio muito numa história determinada por Deus, escrita por Deus, que um dia você vai encontrar. Quando eu encontrei, eu falei, caraca, essa é a minha história. Hoje, você vê, hoje eu sou fotógrafo, cara. Entendeu? Então eu sempre gostei de fotografar, de mexer com áudio, com isso. E hoje eu fotografo, é o que eu gosto de fazer, entendeu? Além do que eu gosto de trazer uma palavra que conforta o coração de alguém. Eu tenho amigos que não são evangélicos, que têm outras religiões, Eu sou de Candomblé, papai. A gente está aqui junto. E isso não me afasta. A religião, na verdade, o estar com Jesus não me afastou, mas me fez unir. Hoje, em Jesus, eu consigo entender o teu espaço, cara. Lógico.
isso que tem coisas que eu não gosto do evangelho por conta disso. Eu acho que separa muito, cria uma parede aqui e Jesus não veio pra Você acha parede. que essa tua vivência, essa tua vida como funkeiro, como pessoas que tinham muitos amigos homossexuais, como a gente Sim, claro. sempre teve, te fez um pouco mais tolerante nessa onda de intolerância que vem de uma igreja protestante, que vem da igreja evangélica? Sim. De não aceitar o gay, sabe, de ter Você acha que isso te fez mais tolerante? De poder passar, inclusive, para outras pessoas que são evangélicas, essa tolerância com o outro? Eu converso, eu sou um líder, né, na minha igreja e eu tenho essa oportunidade de falar sobre isso, né, cara? Eu sempre falo, cara, moeda tem dois lados. Vamos ouvir os dois lados. Vamos sentar, vamos entender. Porque eu vou falar biblicamente. E Jesus chamou a gente para ser testemunha, cara. Testemunha de tudo que ele fez. Ele não chamou a gente para ser juiz. Entendeu? Então ele fala, vê o que eu faço e testemunha. Partilha, discipulado, é isso. Só que entra numa tese hoje que todo mundo quer ser juiz, cara. Eu quero julgar a tua vida. E Jesus só fala, lembra da hora do julgamento? Quando você for cear, quando você for tomar ceia. Mas aí você vai julgar não a tua vida, não a vida dos outros, mas a tua vida. Você vai se julgar e não julgar. Porque isso é para mim, é para Deus. Então as pessoas entram numa noia, vou falar assim, de julgar a vida do outro. De falar mal, de censurar. Todo mundo. De atacar às vezes, né? E eu acho que todo mundo, Deus já deu nosso pé para isso, cara. Nos deu pernas para isso. Para quê? Pra gente lembrar que a gente passou por algum lugar e alguém sempre vai lembrar de onde a gente andou, cara. Entendeu? Você já passou por algum lugar, hoje é o Fernando. Estamos aqui, cara. Pô, mas já foi o Fernando lá que me observava andar de moto. Você tem uma história, você tem uma vivência. E eu não posso esquecer isso. Eu não posso esquecer que eu vim da Cidade de Deus, que eu sofri. Então, quando eu encontrar alguém que, de repente, não conseguiu chegar onde eu cheguei, eu tenho que lembrar, caramba, cara, eu passei por isso tudo. Eu cheguei aqui, não estou no patamar do reconhecimento, nem da mídia, mas eu passei por isso, cheguei num lugarzinho, pô, esse cara aí ainda vai trilhar uma historiazinha dele, uma estradazinha, pô, vamos conversar, vamos ouvir ele, vamos ver a versão. Entendeu? Você não sente falta da fama, de estar aparecendo? Isso te faz falta hoje? Não, cara, eu vou te falar, não, porque eu estava bem decidido quando eu falei, pô, vou largar isso tudo. Entendeu? Eu já estava decidido no meu coração, eu sabia que financeiramente não ia ser a mesma coisa, mas eu falei, pô, vou ficar tranquilo, vou diminuir meu ritmo, e eu já estava num ritmo, e a gente tem que entender, cara, eu acho que a fama, o lado artístico é bem parecido com o futebol, cara. O cara tem que entender quando ele não está bem no time, entendeu? Eu falei, caramba, eu tô fazendo os caras não estão indo bem por causa de mim, entendeu? E aí eu falei, cara, eu preciso sair, preciso falar com o técnico, não dá pra mim mais, entendeu? E aí na época até eu fiquei triste porque a situação da saída foi um pouquinho triste pra mim, porque eles estavam entendendo que eu estava mal no time, mas eu acho que poderia ter uma conversa entre a gente. E essa conversa não aconteceu. E aí eles fizeram um ensaio e não me falaram do ensaio, nada. E aí rolou esse ensaio lá entre eles e não me falaram, e eu não fui no ensaio. E aí tinha show no final de semana. E aí o empresário me ligou, você não foi no ensaio, os caras falaram que é pra você não ir por show, não. Aí eu falei, pô, não entendi, mas a gente não se comunica, por que não tem essa comunicação? Não, os caras falaram que não conseguiram falar contigo e aí tu não foi no ensaio, não precisa ir. Aí eu falei, beleza. Aí eu sentei com a nega véia, entendeu, que é minha, eu falei, filha, o negócio é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, e você já sabe do desejo do meu coração, e aí? Ela falou, o que der, tô contigo. Aí eu liguei pra ele, pro empresário na hora e falei, olha só, tô avisando que tô fora desse, tô fora do restante também. E a gente é amigo, vamos viver tudo junto, ver o que eu mereço aí, e a gente conversa e me dá minha parte. E tu tá feliz? E tô felizão. E falou com os caras depois disso? E agora somos amigos, e a gente fala tudo isso, entendeu? Eu acho que é a porta da frente, cara, se todo mundo entender a porta da frente, se todo mundo entendesse que tem hora que a gente não tá bem no time e tem que sair pro time andar, eu falei, vou sair pros caras andar, irmão, e eu não tá dando pra mim, entendeu? E aí a gente não tinha perdido muitos títulos, né, cara? Entendeu? Se a gente entender que a gente não tá bem, tem que entender que não tá bem, que não tá ali, que não faz parte da equipe, e aí... Legal. Que alegria ter esse cara aqui. Pô, achei
coisas que você disse incríveis, assim, sobretudo sobre a sua religião. A gente quebrar um pouco esse estigma, mas também que colaborou muito para essa intolerância, mas ter pessoas tolerantes como você dentro da religião do evangélico, e essa história toda que você me contou, toda essa simpatia que você fez aí pela cidade do Rio de Janeiro. Cara, obrigado, Gustavo. Irmão, eu acho que se a gente souber respeitar o espaço do outro, cara, se não avançar, se eu entendo que, cara, dá pra sentar nós dois nesse sofá, irmão, vamos sentar. O problema é que se eu sento sozinho com muito espaço pra muita gente, é isso que tá acontecendo. Eu acho que a gente não tem que dividir, né, irmão? Tem que dividir. Puxar, né? A gente tem que se puxar, né, cara? Tem Eu também acho isso. Eu também acho. Falta um pouquinho de bom senso, né? Eu acho que se a gente não respeitar a opinião alheia, a nossa não vai ser. Porque a nossa é alheia de alguém. É verdade. Mandar um recadinho lá? Quero mandar um recadinho pra todo mundo. O meu melhor recado é minha família, né, cara? Eu amo minha esposa, meus filhos, que são a minha base hoje de oração, de sustentação. Minha equipe que está comigo lá, da igreja. Muita gente que eu amo, eu vou esquecer de falar de todo mundo. Mas eu tô feliz, cara. Eu tô feliz de estar contigo aqui. E tu faz umas músicas lá também na igreja? Chegou uma época que eu achei que eu poderia fazer um som, cara. E aí eu entendi que era uma outra página. Aí eu comecei a escrever. Eu tenho muita música lá. Deus ainda me entrega muitas coisas. Talvez algumas a minha voz não suporta, mas o meu coração suporta. E Deus fala ao coração. É isso que importa, tá feliz? Tô muito Então feliz. vamos embora. 5 minutinhos de alegria. Gustavo, Tigrão, Isso aí. pro mundo. Agora pastor, Gustavo. Tamo junto, irmão. Tamo Obrigado, junto. irmão.